Fala aí, meus queridos, tudo bem? Meu nome é André Lima, eu sou consultor e trainer aqui da Campbell University e eu vim aqui explicar um pouquinho para você do framework Fit for Purpose, tá bom? Então a gente vai dar um resuminho aqui e apresentar para vocês aqui esse framework bem legal, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, né, no tablet o framework Fit for Purpose, né, para mostrar para vocês. E aqui, cara, a gente tem aqui bastante informação interessante aqui para a gente poder compartilhar, né? Uma primeira coisa aqui que eu queria falar é quem são aqui os percursores, né? Então a gente tem aqui em cima tanto o David Anderson e o Alexei Zeglov aqui, que são os dois consultores. Na verdade, o David Anderson é o pioneiro, né, do método Kanban, e o Alexei é um dos consultores renomados aí, ele tem até o status de fellowship, né, de ter contribuído com a comunidade durante muito tempo, né? Bom, o que que é o framework Fit for Purpose ou ajustado ao propósito, né? Então a ideia aqui é entender por que os produtos, o seu cliente compra seus produtos e serviços. E para isso, a gente precisa entender três elementos chaves aqui, né? Então a gente tem aqui o design, implementation e service delivery, que é a entrega de serviço. O que que significa o design? Ele está muito mais relacionado com a proposta que você tem de valor para o seu cliente, o porquê ele usa o seu serviço. Então, vamos supor uma agência de viagens. Aquela agência de viagens tem um segmento ali para família, ou tem um segmento para mochileiros, né? Então tem toda aquela proposta de valor, aquela questão do brand, do posicionamento, da identidade daquela empresa em relação àqueles clientes, tá? A gente tem aqui num segundo momento a implementação, né? Então aí seria o como. Então, quais são os seus processos, a sua tecnologia, como é que você constrói, né, esse serviço para o seu cliente, se está legal ou não, se está adequado ou não. E aí a gente tem aqui a experiência do usuário, né, que é o tal do Service Delivery. O Service Delivery é fundamental para você entender se durante o empacotamento do seu produto ou serviço a experiência está sendo boa, o uso está sendo legal, como é que essa experiência tem sido do lado do seu cliente, né? Então a gente entende isso. Não adianta nada você ser ótimo na proposta de valor no design, você ser excelente na sua implementação e aí você falha na entrega, né? Você falha aqui na entrega de serviço, tá? E aí, para isso, né, se você quiser explorar aqui, na verdade, outros nichos, outros mercados, a gente precisa entender aqui quais são, né, na verdade, os critérios de adequação que você pode utilizar aqui para o seu cliente, né? Então, cara, como é que eu vou utilizar aqui, como é que eu posso definir uma estratégia para o meu cliente? Então, a gente tem 6 critérios de adequação comum aqui, né? Time to market, convenience, affordability, quality, safe conformance e optionality. Então, por exemplo, no caso do OXXO, né, que é a grande rede aí que está nascendo aí no mercado, nos bairros, né? Por que que eu compro ali no OXXO? Cara, ela tem uma conveniência muito boa aqui geográfica, tá ali na esquina. Eu até pago um pouco mais caro porque tá ali acessível, tá próximo ali da minha casa, né? Ah, por que que eu compro dessa agência de viagens? O seu cliente pode responder: cara, a comunicação dela é muito boa, né? Eu tenho a comunicação muito clara, muito boa, tempo de resposta, né? Então eu posso colocar aqui até o time to market aqui, né? Ou a duração desses atendimentos são boas. Então eu posso ter mais de um critério que eu compre o produto ou serviço. Isso é legal porque isso expande só aquele mapeamento de persona básico que geralmente as pessoas fazem. Pode acontecer de a mesma persona ter propósitos diferentes, porque ela está em momentos diferentes. Eu posso estar ali no mercado fazendo uma compra do mês, então meu propósito é abastecer a minha casa, mas eu posso estar também no mercado num fim de semana para fazer uma compra pequena, específica, com até tickets maiores, né? Para uma carne, um carvão ali para um churrasco. Então pode perceber que eu sou a persona no mercado que eu tenho vários propósitos, eu tenho momentos de compras diferentes, né? Então, geralmente, eu passo mais tempo para fazer a compra do mês, mas tem momentos que eu tenho que fazer uma compra muito específica, muito nicheada ali. Então, vocês podem perceber que há uma infinidade de coisas que a gente pode explorar aqui nesses Common Fitness Criteria, ou esses critérios de ajustes comuns que a gente explica aqui no treinamento, tá bom? Mas como a gente é sempre aqui,
orientados a dados e tudo mais, né, a gente precisa entender como é que está aqui essa segmentação de mercado, né. E cada segmentação de mercado tem os seus critérios de adequação. Então eu posso ter mercados para classe C, mercados para classe B, classe A, então essas são as segmentações. E aí você pode também ter segmentações no seu produto de acordo com a classe social, de acordo com a localidade, podem ser várias situações que você precisa entender no seu produto e serviço. Entendido isso, aí a gente entende o porquê. Por que que o cliente compra de você? E aí a gente vai fazer alguns questionamentos, algumas pesquisas, como por exemplo, a narrativa e os humanos. Então, a gente vai falar com o pessoal da linha de frente, as pessoas que estão mais próximas ali do seu cliente. Você tem uma pizzaria, a pessoa mais próxima é o entregador. Você tem uma agência de viagens, a pessoa mais próxima é do atendimento. Então, é fundamental você entrar em contato com essas pessoas e até no livro, né, fala que existe um risco muito grande de você terceirizar essas áreas, que você pode ter informação muito perdida, você pode ter uma situação de falhar na identidade da sua marca para o seu cliente final, né? Então, as companhias aéreas fazem muito isso, elas terceirizam muito ali na ponta, né? E aí você tem uma experiência ruim e às vezes, entre aspas, não é a culpa diretamente pela empresa, é uma culpa indireta, né? E aí também a gente usa essas informações para fazer uma revisão estratégica. Faz sentido ou não seguir com essa vertente, com essa segmentação de mercado? E pode acontecer, inclusive, através das métricas, você identificar uma segmentação que você não estava preparado. E a gente fala de vários cases aqui, porque isso aqui é um ouro, na verdade, para você, né? Que você vai ter um segmento de mercado que você não dá atenção e que está entrando ali, né, nos seus produtos e serviços, mas você não tinha desenhado o seu produto e serviço para ela. E isso, na verdade, é uma chave fundamental. E a gente percebe isso e a gente fala alguns casos, como, por exemplo, o OnlyFans, né? O OnlyFans, o objetivo dele inicial não era ali, né, conteúdo adulto, na verdade era criar, né, um canal exclusivo para influenciadores de conteúdo, que já faziam isso no Instagram, né? E aí depois foi gerado o OnlyFans, e aí acabou sendo uma área muito lucrativa justamente para o conteúdo adulto, né? Só que aí, né, para entender esse comportamento do cliente, a gente usa Fit for Purpose Cards, né, para entender os propósitos, né, por que que ele usa o seu serviço e cada um desses propósitos se estão bons, medianos ou ruins. Pegando todas essas informações, a gente gera aqui um box score. E aí a gente tem uma informação consolidada, né, do seu produto e serviço para que possa ser definido uma estratégia legal, né? Bom, e aí nós temos aqui as métricas, né? As métricas eu gosto muito de falar, na verdade, ela não é uma métrica por si só, né? É uma metamétrica, ou seja, é uma classificação de métricas. E essas quatro classificações de métricas, eu posso pegar as métricas de time, as métricas de produto, as métricas da organização e categorizando em cada uma delas, tá? Então, por exemplo, o Fitness Criteria. Será que na agência de viagens eu estou ajustado à necessidade do cliente, ou eu estou ali servindo demais, eu estou colocando ali um pacote de viagens com uma série de serviços desnecessários para o meu cliente, e às vezes eu estou gastando dinheiro e esforço para atender algo para o que ele nunca pediu, né? Ou você pode também colocar um serviço para ele que ele não gostou, ele teve uma experiência ruim, e isso vai afetar as suas métricas, tá? E detalhe, a gente também fala de métricas, nós falamos o porquê não usar o NPS, e a gente vai discutir também outras métricas aqui que geralmente são comumente utilizadas na área de produtos, que não são adequadas para entender o uso, né, ou a classificação, né, uma análise qualitativa do seu produto e serviço, tá bom? E aí, a gente também tem o indicador de saúde, né? Então, o indicador de saúde funciona como se fosse ali um frequencímetro, né? De batimento cardíaco. Tem que estar entre 80 a 95. Eu não posso sair desse range. Se tiver a mais, é ruim. Se tiver a menos, também é ruim. E aí, às vezes, você tem ali uma métrica, sei lá, de
É uma métrica que a gente usa bastante aqui no computador, né? Quantidade de memória RAM utilizada. Tem que estar ali na casa dos 50, 80, né? Abaixo está muito esquisito, mas acima também está demais, né? Então você pode usar esse range em vários dos segmentos aí dentro da sua organização. E aí você também tem improvement drivers, né, que geralmente são os direcionadores de melhorias de produtos e serviços dentro da sua organização. Então, por exemplo, você pode ter ali, cara, eu estou com uma taxa de churn de 5%, né, que as pessoas estão desistindo do meu produto. Eu quero chegar a 3%, né? Eu quero chegar nesse patamar aqui. E aí, para chegar nesse patamar, eu tenho que fazer um esforço, né? Mover a organização, os serviços dentro da organização, os times dentro da organização para chegar nesse patamar. Chegou nesse patamar, beleza, vamos manter e vamos converter ele para um Health Indicator, né? Então, essa é a grande sacada aqui de utilizar essas duas métricas, tá? E por último, não menos importante, métricas de vaidade. Quanto mais é melhor e geralmente são viciantes, tá? Então você precisa entender que essas métricas existem na sua organização, mas você tem que tomar muito cuidado para definir estratégias em cima delas, tá? Então, por exemplo, quantidade de usuários é uma métrica de vaidade, mas quantidade de usuários ativo, opa, aí já é uma métrica de saúde interessante, né? Ah, eu tenho ali, sei lá, faturamento, mas aí quanto que está a receita líquida, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né, em uso dessas métricas. Você só pode usar ali, é indicado usar somente em alguns casos, né, para não prejudicar o seu produto e serviço e você não tomar decisões ali erradas, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês, é só dar esse overview basicão aqui do Fit for Purpose. E eu queria ouvir você, porque esse vídeo aqui é exclusivo para esse canal aqui. Queria ouvir você se você tem dúvidas, queria ouvir você se você entendeu e quer entender um pouco mais. Esse treinamento é excelente para Product Owners, Product Managers, agilistas que estão procurando migrar para a área de produtos e também que precisam suportar a área de produtos. Então, ser PO e PM não é só priorização de backlog, não é só ali fazer roadmap, você tem que entender do seu produto e serviço desta forma que o Fit for Purpose está propondo para você, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo, estou à disposição e até a próxima.